Olá, pessoal! Vamos direto ao ponto hoje. Nesta nossa nova análise, o foco é investigar um tema fascinante e cheio de nuances. Aquelas sensações físicas que a gente às vezes simplesmente não consegue explicar. Ao longo da apresentação de hoje, vamos desconstruir as bases dessas percepções e entender exatamente como elas funcionam. Mas atenção, estreitamente conforme o entendimento do espiritismo. É uma jornada bem bacana para organizar e clarear conceitos que são profundos, trazendo tudo isso para a realidade, tirando um pouco o lá daquele campo abstrato, sabe? Para começar a esquentar os motores, basta refletir um pouquinho sobre uma experiência humana que é super comum. Quem nunca teve uma sensação repentina, aquela impressão de que tem alguma presença no ambiente sem nenhuma causa visível? A grande questão é: essas presenças inexplicáveis seriam meramente reações biológicas de um sistema nervoso que entrou em alerta? Ou tem algo muito mais profundo em jogo aí? Conforme o entendimento do espiritismo, existe uma visão muito instigante que desafia essa ideia de que é pura e simples biologia. Bom, entrando agora na nossa primeira sessão, a faculdade rudimentar essencial. Certo, vamos mergulhar logo nisso. O primeiro passo para compreender de vez esse fenômeno é estabelecer qual é a base conceitual de como essa sensibilidade é descrita. E olha, não se trata de algo místico, inatingível ou superdramático, mas sim de uma fundação muito específica. Dentro do entendimento do espiritismo, essas pessoas são definidas como médiums sensitivos ou impressionáveis. O ponto-chave aqui é notar que essa impressionabilidade atua mais como uma qualidade geral de quem sente, não como um traço de caráter super exclusivo, tá? Na verdade, ela é descrita literalmente como uma faculdade rudimentar e indispensável. A gente pode considerar isso como o alicerce, a base de tudo, sobre a qual todas as outras formas de mediunidade se desenvolvem no futuro. Ou seja, todo mundo que possui alguma faculdade mediúnica é necessariamente impressionável em algum nível. Tá, mas e como isso se manifesta na prática? A descrição dessas percepções é muito visceral e até física, sabe? Nessa etapa, a presença não é vista nem ouvida, ela é sentida. Sentida através de impressões vagas. Existe a descrição de uma espécie de leve roçadura sobre os membros. Um toque hipersutil, quase imperceptível, mas que gera uma sensação imediata, para a qual a gente simplesmente não consegue encontrar nenhuma explicação racional ou lógica. Acontece e pronto. E isso nos leva para a seção 2, sensibilidade espiritual contra sensibilidade física. É exatamente neste ponto da conversa que surge um contra-argumento muito comum e, sejamos justos, perfeitamente lógico. Poxa, isso não seria apenas um sistema nervoso sensível da própria pessoa? Então, o ponto crucial aqui é justamente entender a separação categórica, absoluta mesmo, entre a impressionabilidade puramente física e nervosa e a impressionabilidade espiritual. Conforme o entendimento do espiritismo, existem pessoas que não têm nervos delicados, ou seja, não se impressionam fisicamente com facilidade e que ainda assim sentem perfeitamente o efeito da presença espiritual. Por outro lado, existem pessoas com sistemas nervosos extremamente irritáveis, daquelas que se assustam com qualquer mosca e que não pressentem absolutamente nada dessas presenças invisíveis. A sensibilidade espiritual, portanto, opera numa via completamente independente do estado de irritabilidade nervosa do indivíduo. É outra história. Passando agora para a seção 3, o desenvolvimento pelo hábito. Vamos avançar e ver como isso se constrói com o tempo, porque essa capacidade rudimentar e vaga não fica estática. Da mesma forma que um músculo que a gente treina na academia, ou uma habilidade nova que a gente estuda, ela tem um arco de desenvolvimento que evolui demais através da repetição e da familiaridade com o fenômeno. Conforme o entendimento do espiritismo, essa faculdade se desenvolve pelo hábito. Com o passar do tempo, a pessoa deixa de sentir apenas aquelas impressões vagas e inespecíficas. O hábito traz uma sutileza enorme para essa percepção. Aqueles que já possuem essa capacidade refinada tornam-se verdadeiros sensitivos, conseguindo reconhecer não apenas se a entidade que está ali tem uma natureza boa ou má, mas chegando até a identificar a sua individualidade exata. A coisa sai totalmente do abstrato e vai para uma identificação mega precisa. E isso ilustra brilhantemente a ideia. Existe uma metáfora sensacional que usa a pessoa com deficiência visual para explicar o fenômeno. Pensa bem, um cego não precisa ver uma pessoa para saber quem está se aproximando, certo? A pessoa reconhece a presença por sinais muito sutis. Talvez seja a energia, o som específico dos passos ou, como diz a própria citação, por um certo não sei quê. É uma analogia super poderosa, porque ancora um conceito espiritual que parece super abstrato em uma experiência humana que todo mundo consegue compreender e relacionar na hora. Chegando agora na nossa quarta e última sessão, identificando bons e maus. Bom,
Chegamos ao estágio final desse arco de desenvolvimento. Quando esses sentidos invisíveis já estão completamente refinados pelo tal do hábito, como é que acontece exatamente essa detecção da natureza moral de quem se aproxima? O que é mais fascinante notar aqui é o contraste sensorial absoluto que acontece. Conforme o entendimento do espiritismo, a detecção vai muito, mas muito além de uma simples intuição. Ela é física, ela é intensa. De um lado da moeda, um bom espírito produz sempre uma impressão que é suave e muito agradável. Já a aproximação de um mau espírito, por outro lado, gera um impacto que é o completo oposto. A sensação descrita é penosa, angustiosa, profundamente desagradável. Há inclusive menções de que surge, literalmente, um cheiro de impureza perceptível no ar. Olha que loucura! É uma descrição incrivelmente detalhada que mostra como essa sensibilidade, depois de bem desenvolvida, vira um instrumento muito, mas muito afiado de identificação. Para finalizar nossa análise de hoje, fica no ar uma daquelas provocações profundas sobre os limites daquilo que nós somos capazes de sentir. Se as percepções humanas conseguem de fato alcançar um nível tão sutil a ponto de reconhecer naturezas invisíveis puramente através do hábito, quais outras forças invisíveis ao nosso redor estão, neste exato momento, moldando ativamente e influenciando a nossa experiência diária? É um pensamento que, com certeza, convida a gente a observar as nossas próprias sensações e o ambiente à nossa volta com uma atenção e uma curiosidade infinitamente maiores. Muito obrigada por acompanharem mais essa explicação até o final. Até a próxima!